É, o desespero vai mesmo fazer com que os homens coloquem os pés entre as mãos em Brasília. Vamos falar daqui a pouco sobre o que fizeram os policiais federais com relação ao novo episódio de vazamento de informações sobre os pseudos atentados contra a integridade física de Lula, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. Tem fato novo e é bem bombástico. Indiciaram o ex-presidente Bolsonaro. Espere por aí que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador para a gente discutir sobre esse assunto, analisar com lente de aumento. Vamos ver o que está por trás de tudo isso. É bem rapidinho, a gente volta logo depois. Até já. Olha, tô sentindo maravilhada, viu, Andrei? Você nem pode imaginar o tanto que foi bom para mim esse remédio. Acabou a dor da minha coluna, das minhas pernas, acabou tudo. Tô trabalhando, arrumei minha casa toda, tô aqui fazendo biscoito. E eu vou te contar, tá dos melhores, viu? Amei tomar esse remédio. Hoje tá com 20 dias que eu tô tomando, tô sentindo muito bem mesmo. Um abraço, Andrei. Olá, Paulo. É com imensa alegria que eu venho aqui agora falar desse produto sensacional para a nossa grandíssima audiência. Gente, presta atenção, você que sofre com dores pelo corpo, você que trabalha bastante, tem uma rotina puxada, você que infelizmente está sendo impedido de fazer as coisas que você gosta ou até mesmo as coisas que precisa ser feito por conta de saúde, por conta de dor. E você acabou de ouvir, acabou de acompanhar mais um relato, mais um depoimento de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. Não sofre mais porque tomou a decisão certa, a melhor decisão de sua vida em tomar o Articular. Gente, esse produto hoje, ele é nomeado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde como o melhor tratamento ortopédico do Brasil. E isso acontece por conta da sua rica fórmula que tem. Dentro de um só produto, você vai ter altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo nesse produto é que ele tem um ácido hialurônico ortopédico. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Para quem não me conhece, eu sou o Andrei Andrade, sou diretor aqui da empresa, eu quem criei esse produto e eu falo para você, gente, esse produto ele foi criado a partir de um problema que eu tive há 11 anos atrás. Para quem não sabe, gente, eu tive uma artrose e uma condromalácia também. E, gente, foi muito difícil, porque artrose nada mais é do que o desgaste, né? A cartilagem, ela vai embora, e aí fica batendo osso com osso, causa uma inflamação terrível, e a cada dia que vai passando vai doendo mais, porque vai raspando osso com osso, e isso é terrível. E aí, como todo brasileiro, né, que a gente deixa sempre pra depois, eu também não fui diferente. Fui empurrando com a barriga, fui tomando medicações por conta própria, comecei com Dorflex, dipirona, diclofenaco, Tandrilax, daqui a pouco foi pra Torcilax, daqui a pouco fui mandando manipular medicações. Em menos de 6 meses, eu estava tomando codeína, morfina e Tramal. A única coisa que resolveu o meu problema foi quando eu fui numa clínica ortopédica muito conceituada e nessa clínica me deram 2 sugestões. Primeira, inserção da prótese. Segunda, infiltração com ácido hialurônico. Na época, não era tão falado as infiltrações do ácido hialurônico aqui no Brasil. E aí o ortopedista, que ele é radicado aqui no Brasil, ele falou pra mim, falou, Andrei, em países subdesenvolvidos, onde eu já trabalhei, lá ninguém mais faz cirurgia. Eles só fazem tratamento com ácido hialurônico, com preenchimento, né? E aí não há necessidade de colocar prótese. É um procedimento caro, é um produto muito mais caro do que uma prótese, porém resolve muito mais rápido e é muito melhor, né? Porque você não precisa colocar um corpo estranho dentro do teu corpo. Até porque se o teu corpo não aceita a prótese, há a rejeição. E aí a rejeição você sofre com sequelas. Então, gente, o que eu quero que você entenda é que dentro desse produto do Articular, que ele já tem o ácido hialurônico. Então você que está me ouvindo agora, não vai ter necessidade de você procurar nem pela prótese e nem pela infiltração. Porque todo mundo está cansado de saber que a infiltração, cada injeção hoje, é no mínimo R$2.000. Eu estou falando de uma matéria-prima de qualidade. É no mínimo R$2.000 uma injeção. E aí eu pergunto para você, como é que um aposentado, como é que uma pessoa assalariada consegue arcar com um tratamento tão caro como esse? Foi por isso que nós desenvolvemos o Articular, que é um produto que cabe dentro do orçamento de qualquer cidadão brasileiro e um produto que dá a maior resolução possível, porque esse produto ele te dá resultados a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, tá? Primeira semana de uso, você sente uma grande diferença. Você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar, sua produtividade vai aumentar. Você, quando chegar em casa, vai conseguir aproveitar a esposa, o marido, o casamento, os filhos. Chega um final de semana, por exemplo, vai conseguir aproveitar, não vai ficar só falando, tem que descansar, trabalhei bastante. Não, tem que trabalhar, mas tem que também aproveitar. E é por isso que eu falo, isso se chama qualidade de vida.
E com o Articulark, você tem isso, você tem essa melhora instantânea. Gente, é um produto maravilhoso e não é à toa que nós somos eleito o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Se você sente dores fortes pelo corpo, inflamação crônica, André, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho fibromialgia, eu tenho uma doença crônica, eu tenho falta de mobilidade, eu não tenho força para trabalhar mais, eu não tenho mais ânimo e disposição para sair no meu dia a dia e eu preciso melhorar a minha vida. Se você precisa, você vai melhorar ela agora, porque eu vou te dar uma oportunidade de ouro hoje. Olha só, presta atenção. Hoje eu preparei 4.000 kits. 4.000 kits, a pronta entrega para todo o território nacional. Então, para os 4.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial. Então, aproveita, pega o seu telefone e ligue agora, nesse momento, para o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir, ligação gratuita, pode ligar do fixo do celular. Tem a opção também de você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui abaixo e você é atendido por um especialista em saúde que vai te atender. E o importante, você não vai ficar largado não é só vender. Nós acompanhamos o tratamento porque é da minha importância saber do seu resultado, ter o seu resultado, e eu tenho certeza que você também será o próximo a contar o seu depoimento, a sua história e a sua mudança de vida. Ainda dá tempo desse ano você viver sem dores. Então ligue 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente o nosso Ora Pronobis, que é excelente para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol e problemas gastrointestinais. Ora Pronobis Gold de presente, junto com ele ainda vai 2 pomadas massageadoras, pomada Ice, pomada Hot, uma para passar de manhã, outra para passar de noite, e ainda 2 aparelhos de massagem profissional. O primeiro é aquele tapete que melhora as varizes, a circulação, e o outro é aquela pistola massageadora que você faz massagens locais, pescoço, ombro, a parte de trás das costas. E o bom é que são portáteis, então você pode levar para o trabalho, pode usar em casa, dá para deixar no escritório, é coisa boa, é coisa de qualidade. Tudo isso para você chega na sua casa, o frete é por nossa conta e o pagamento é só pro mês que vem. Dá tempo de você melhorar antes mesmo de pagar. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! Parece que não tem jeito mesmo. O desespero e a pressa em fazer tudo de uma vez antes que Trump assuma nos Estados Unidos está fazendo as autoridades meter os pés entre as mãos. Vejam só onde irão parar essas autoridades. Na manhã desta quinta-feira, nós apuramos que os investigadores da Polícia Federal iriam mesmo pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ex-ministros como o general Augusto Heleno, Braga Neto, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e também do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. A lista foi enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eles são acusados por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa pelo planejamento e tentativa de execução de um golpe militar para evitar a posse do presidente Lula. São dezenas de indiciados, entre militares e ex-assessores. Até agora, já são 36 os nomes. Vão precisar de outros ônibus, como aqueles que levaram os patriotas da porta do QG do Exército. Lembra? Obviamente que se trata de indiciamento ainda, ou seja, indiciamento não é condenação. Para que isso aconteça, o processo deve ir a plenário e o colegiado decidir sobre o caso, pena ou absolvição. E um monte de fatores deve ser levado em consideração, inclusive a incapacidade do ministro relator ser o juiz do processo. Ele é parte envolvida e interessada e não poderia estar julgando. Mas como no Brasil de hoje as normas não são mais as que foram escritas, e sim as que estão sendo ditadas, tudo é permitido em nome da democracia. Mas que democracia é essa? Democracia de quem? Daqueles que a renomearam para adequar às suas necessidades. A democracia que o país conheceu é bem diferente da que está em uso hoje em dia. Isso todo mundo já sabe. A presidente do PT, que gosta tanto de falar contra discursos de ódio, é a primeira a acusar sem prova. Ela chama o ex-presidente de chefe da organização, sem que a justiça, como a conhecemos, ainda não o condenou. E pelo que aprendemos no jornalismo e no direito, só é culpado aquele que a justiça diz, depois de transitado em julgado. Mas para pessoas com o comportamento dela, a certeza de que a justiça de hoje pensa como ela
O acusado já está condenado e a notícia é vazada para que os acusadores possam sentir a resposta do público e dosar a mão, se vão para frente ou se largam de lado. Estão dizendo que há indícios de participação no crime, não a confirmação. O ministro deverá submeter a decisão ao Procurador-Geral da República, que decidirá se apresenta a denúncia ou não. Resta saber se o devido processo legal será cumprido, porque, se for, não existe a menor chance dos acusados serem condenados, mesmo porque não há fundamento jurídico e legal para isso, uma vez que o juiz do caso é a vítima, não pode. E caso aconteça, poderia ser facilmente anulado. O problema é quem decide sobre a questão. É a mais alta corte e não há a quem recorrer. Com isso, os ministros perdem o receio e acabam descobrindo que o poder nas mãos é maior do que eles imaginavam. Mas também é um encanto malicioso que ilude e leva para o alto. Depois o tombo é igualmente grande e doloroso. É preciso muito cuidado para não ser pego pelo feitiço da tentação. Imagine o time de acusados que eles querem prender. General Heleno, querido ainda pelas tropas de todos os tempos, dado ao legado que ele deixou nas forças. General Braga Neto, homem de muito respeito na caserna entre oficiais reformados e os que ainda estão na ativa. E o próprio ex-presidente Bolsonaro. Esse é o chamado TTPDM. Sabe o que isso significa? Tem tudo para dar merda. E vai dar. Você lembra quando os caminhoneiros pararam na pandemia, o caos que virou o Brasil? E se essa categoria resolver parar de novo? Tempos difíceis se aproximam. São difíceis, mas por pouco tempo. E esse intervalo de tempo é conhecido por essas autoridades. Elas sabem que têm de agir com rapidez, com pressa, como se isso fosse a solução para toda a ameaça que se aproxima. Lamento dizer, mas não é. Não é como o avestruz que, com medo, enfia a cabeça em um buraco qualquer e espera o perigo passar e acha que ficou tudo bem. Ao indiciarem esses nomes que mencionamos aqui, vai apenas adicionar mais combustível na fogueira. Ou se vai. Quer um exemplo? O novo chefe de Estado do governo americano, Marco Rubio, é um dos republicanos que assinaram o pedido para a suspensão dos vistos dos magistrados brasileiros para que eles não entrem mais nos Estados Unidos. A suspensão dos vistos é apenas uma medida inicial, até simpática, de alerta para o que pode vir depois se os atos continuarem hostis às intenções dos americanos no Brasil. Muita coisa está na lista de progressão, como confisco de bens, sanções para o Estado e prisão dos acusados, que terão de permanecer o resto da vida dentro do território nacional, até os governantes não aguentarem mais as sanções e resolverem agir. Isso já está a caminho de acontecer. E os caras parecem mesmo que vão para o tudo ou nada. Desse cabo de guerra, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. E há exemplo do que estamos vendo acontecer nos Estados Unidos com Joe Biden, o presidente que está saindo e fazendo besteiras adoidado, jogando tudo no ventilador. As autoridades brasileiras estão seguindo pelo mesmo caminho. A questão vai ser a narrativa que irão construir para tentar apaziguar os ânimos populares, porque a cólera será grande com toda certeza, com qualquer tentativa efetiva de aprisionamento de figuras como estas que estão sendo indiciadas agora. E a receita para a construção das narrativas já foi dada lá atrás. Reveja. Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo?
eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Uou, não foi nada tirado de contexto aí. Não fomos nós que dissemos isso. Foi ele mesmo. Está aí para quem quiser ver e ouvir. A gente apenas mostra os fatos. E o fato de qualquer planejamento de minuta ter acontecido nas dependências do Palácio do Planalto não prova que o chefe do executivo tinha alguma participação. Você lembra quando o ex-ministro Antônio Palocci disse que se reunia com Dilma e Lula no Planalto para tratar das tretas dos fundos de pensão? Pois é, de acordo com o ex-ministro, as reuniões aconteciam nas dependências do mesmo Palácio do Planalto e do Alvorada, e com a presença da então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Isso foi amplamente divulgado e ainda está por aí na internet para quem quiser mais detalhes. A esquerda dizia que não havia provas concretas do envolvimento de Lula nesse episódio da delação de Palocci. Não havia um vídeo, não havia uma assinatura de documento. Nada que ligasse o Lula a este episódio, apenas as declarações de um delator. Não é a mesma história agora? Onde aparece um envolvimento inquestionável de Bolsonaro nesse caso que estão querendo indiciá-lo, que na verdade já até indiciaram. Onde? Por que o argumento funcionava para o presidente Lula e para Bolsonaro tem de ser a cadeia? Tanto um caso quanto o outro aconteceu supostamente dentro das dependências do Palácio do Planalto, sem evidências concretas de participação de seus principais inquilinos. Então não vai pegar nada bem se isso for mesmo adiante. Mas infelizmente vai. Daqui a pouco nós vamos refletir um pouco mais sobre isso com o nosso comentarista e professor Marcos Pisolato. Mas antes, vamos abrir um espaço para o nosso apoiador falar do produto dele, que é para melhorar a performance sexual. Se liga aí que a gente volta logo depois. É rapidinho. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade de entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. Isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da
ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode. Mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises dos fatos aqui no Mundial Telenotícias. O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro foi ouvido na tarde desta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Já se perdeu a conta das vezes que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, já depôs na justiça sobre esse mesmo caso de minuta do golpe. E em todas as vezes, Mauro Cid esteve na presença de policiais, mas agora ele ficou de frente, cara a cara, com o ministro Alexandre de Moraes. Cid chegou ao STF por volta de 1h30 da tarde e o ministro quis saber dele diretamente detalhes do plano armado para pegar o ministro, o presidente e o vice. Mauro Cid negou que soubesse de qualquer armação nesse sentido. A polícia já tinha pedido ao ministro o cancelamento dos benefícios da delação por achar que o ex-ajudante não cumpriu com o acordado anteriormente. Havia a possibilidade que Cid saísse dali preso nesta quinta-feira novamente. E para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso, estamos recebendo hoje o professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Mauro Cid cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes. Você acha que isso é mais uma medida de pressão para que o ex-ajudante possa dizer o que as autoridades precisam para fortalecer o argumento de indiciamento de Bolsonaro? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, eu vou começar tranquilizando a nossa audiência, porque não há mal que perdure para sempre. O problema é a distância entre a escuridão que a gente está entrando agora e até a volta da luz, o retorno da luz no futuro.
esse caminho vai ser doloroso. Como você bem disse na sua abertura, a gente vai passar por um processo bastante doloroso no Brasil. A gente já falou aqui algumas semanas atrás que a gente pode vir a ver tragédias mais graves no Brasil se a pressão continuar aumentando assim de forma tão deslocada, né? O que a gente está vendo aí é uma mistura de faroeste e caboclo com comédia pastelão. A gente tem uma ordem jurídica que já foi abandonada há muito tempo, né? Eu estava lendo agora há pouco, inclusive, o caso do Felipe Martins, que ele continua tendo que provar que ele não viajou para os Estados Unidos, e agora eles querem encontrar uma justificativa da porquê da prisão dele, por exemplo. Não, é porque ele simulou que ele ia viajar. Então temos o crime de simulação. Como você bem disse na tua abertura também, para mostrar outro lado dessa maluquice jurídica que a gente vive hoje, você pensar é crime de pensamento. Vamos imaginar que qualquer um de nós aqui faça um minuto de reflexão e pense hipoteticamente o que aconteceria com o Brasil a partir de hoje se, por exemplo, hipoteticamente, o nosso presidente atual falecesse. Pronto, isso é crime. Eu tentar prorrogar o Brasil imaginando como seria sem esse presidente. Isso não é crime. Crime de pensamento só existiam em obras de ficção distópicas, né? Infelizmente, a gente está vendo esse caso. Veja, de novo, a gente não está dizendo que não quer que se investigue, porque a gente percebe uma total inversão jurídica. Nós temos um juiz que é vítima e é julgador e vai ser o juiz do processo. Isso é absurdo. Infelizmente, a gente, diante da situação do indiciamento do Bolsonaro e de mais 35 pessoas de alto galardão, a gente está falando de generais das Forças Armadas, eu não consigo imaginar que esse megalomaníaco que ocupa essa cadeira mais elevada no nosso judiciário, esse homem aí sem cabelo, a gente pode mencionar o nome, mas eu não consigo imaginar ele dando uma ordem de prisão para um general. Para o Bolsonaro eu consigo imaginar porque ele tem essa sensação de ódio pessoal. A gente entrou num campo judiciário, como você bem disse, não é mais o direito positivo. A gente está dentro do direito personalíssimo. E é uma figura. Tá? A gente ousa falar democracia quando tem uma figura que detém todo esse poder e a gente vê um silêncio sepulcral tirando a família Bolsonaro que vai para o parlamento gritar e bradar e um ou outro deputado. A gente está vendo um silêncio aterrorizante aí no nosso parlamento. Isso não pode acontecer. Querem investigar? Investiguem dentro de um sistema jurídico decente, civilizado, seguindo as normas jurídicas. E outro, o que você também mencionou na sua abertura, por que agora, né? Porque a gente fica sempre muito espantado com o timing dessas revelações, né? Um caso de praticamente 2 anos atrás, justo agora é revelado e as prisões são feitas, um indiciamento muito rápido. Queria que tivesse tido essa mesma celeridade, essa mesma velocidade, essa mesma eficiência. No caso, por exemplo, do prefeito Celso Daniel, o próprio caso do Adélio Bispo, né, o Eduardo Campos, quantos casos que poderiam ter sido investigados com a mesma celeridade. Então eu entendo a indignação da nossa audiência, a gente vai ver depois os comentários, o brasileiro fica mesmo indignado porque a gente vê que a gente vive num regime de exceção, que ele vem gradativamente cumprindo com aquilo que o próprio, agora presidente na época, candidato falou, eu só vou sossegar o dia que esses caras estiverem todos, não vou usar o mesmo linguajar dele, mas ele falou que esses caras estiverem todos presos. É um sonho pessoal deles, ver o presidente Bolsonaro encarcerado. Agora, se essa situação chegar a acontecer, então se o plano A, que é apenas inibir politicamente o Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, diminuindo, tendo aí a famosa direita permitida, que seriam as alternativas ao Bolsonaro, e não prenderem. Não, vamos investigar, tentamos tirar essa imagem dele, fazer com que muitas pessoas abandonem esse apoio, rachar essa direita. Esse até seria um caminho mais saudável fisicamente para o Brasil, inclusive. Agora vamos imaginar que esse megalomaníaco, que é um ministro do Supremo, resolva de fato mandar prender Bolsonaro e os generais. É possível imaginar, eu torceria para que caso isso acontecesse, a gente não descambasse para a violência física. Mas eu não consigo imaginar generais sendo presos sem um processo legal transparente, com um juiz que é vítima e julgador ao mesmo tempo, e todos os quartéis silenciando. Mais pressão sobre uma população que já demonstrou, como o caso do tio França, né? O homem que se vestiu de coringa e causou aquela cena, que eles também estão colocando nesse processo, um claro caso de desequilíbrio mental e atentado contra a própria vida. Qualquer um vê isso. Se um alienígena viesse agora e olhasse para aquela situação, uma pessoa desequilibrada, que no ato de loucura foi lá e cometeu um suicídio. E colocar isso nessa panela, e associar isso ao próprio ex-presidente e aos generais, é tudo tão louco, tudo tão absurdo, que a gente fica até espantado de ter que explicar isso. Isso só faz sentido na mente de pessoas vingativas,
como é o caso, infelizmente, desse ministro aí, que ao que tudo indica, já tem até o veredito pronto, né? Olha, tudo isso é muito preocupante. E o que você está dizendo aí, acreditamos que parte disso, né, se deve à anuência e, vamos dizer, a pasmeira, como a gente costumava dizer aí no interior, por parte do comandante do Exército, né, que deixa tudo correr assim, né? Ou seja, o senhor Tomás Paiva, antigamente, para você pegar um oficial da ativa, você tinha que ir ao STM, né? Ou seja, ninguém da Justiça Civil poderia interferir nisso, né? Então, para que serve o STM? Para que funciona, né, o Superior Tribunal Militar? Não tem razão para existir. Talvez esteja aí agora a oportunidade que faltava para se cancelar esse tribunal, que muito se queria no passado e não conseguiram, né, porque ele gasta muito. E serve para quê? Uma vez que você hoje pode pegar oficiais da ativa, você também pode julgar casos de soldados transportando entorpecentes, né, ou insubordinação dentro dos próprios quartéis. Todos aqueles crimes que são julgados pelo STM podem sim ser julgados pela Justiça Comum. Isso está sendo provado agora. E se está sendo provado agora, qual é, de novo, a razão de se ter o STM dentro da Justiça brasileira? Não faz o menor sentido. E mais, Pisolato, e mais. Ou seja, em outras épocas, o comandante do Exército deveria fazer valer o que está escrito na Constituição. E sabe o que buga a minha cabeça? O que eu não consigo entender, entra e eu fico confuso. Vou dormir tarde pensando naquilo que você aprende nos livros de direito, você está lendo ali. Ou seja, se você é vítima, você está impedido de participar daquele processo de investigação e de condenação, né, de análise da situação. Mas o que tem acontecido é o que, em outros casos, se chama perfeitamente de justiça com as próprias mãos, né? No programa anterior nós demos um exemplo disso, né, de um fazendeiro que tem as suas terras invadidas e ele mesmo reúne o pessoal dele, vai lá, prende aqueles invasores, julga aqueles invasores, né? O crime organizado faz isso, né? Fizeram isso com o Tim Lopes lá no Rio de Janeiro, né? Caçaram, prenderam, julgaram e executaram. É por isso que você não pode, né, ter uma pessoa envolvida no processo como o julgador daquele. Então, minha cabeça, eu não consigo entender o que está acontecendo. Porque isso é proibido, mas está acontecendo. Nós vamos ter que mudar todos os livros, nós vamos ter que mudar a Constituição, porque nós não conseguimos entender, Pisolato. Está acontecendo. Infelizmente, Paulo, a nossa realidade. Só para concluir mais uma coisa, mais de 50% da população brasileira não acredita nessa narrativa de atentado contra a integridade física dessas autoridades. É difícil. É difícil. Eu vou lhe dar mais um exemplo disso aqui, tá? Que foi, inclusive, né, divulgado, lembrado, né, acabou de sair em tudo quanto é lugar, pela família Bolsonaro. Se você está planejando um crime e se você não o executa, você não cometeu o ato ilícito, certo? Concorda comigo? Agora, você lembra quando o Procurador-Geral da República era o Rodrigo Janot, que ele disse que planejou, nós ouvimos isso da boca do próprio, que ele planejou entrar no plenário do Supremo e ali executar o ministro Gilmar Mendes, que ele tinha levado a arma para fazer isso. Mas ele não executou e ele está livre, está solto aí hoje. Ele foi preso por causa daquilo ali? Por causa do planejamento? Houve o crime foi efetivado? Não. Porque tudo não passou de conversa, de pensamento, como você falou no início. E como é que agora vão indiciar essa gente toda por um crime que não aconteceu? Minha cabeça fica pirada,
O presidente não foi eleito? O presidente não subiu a rampa do Planalto? O presidente não assumiu, não está governando há 2 anos e ainda fazendo um monte de besteiras? Ele, a esposa dele, colocando o Brasil em situações complicadas, diplomaticamente? Então, aonde foi o crime para se indiciar e pensar em condenar Pizzolatto? Minha cabeça está bugada, a sua não? Quem não tá com a cabeça bugada? Porque o direito é aquela linha, aquele fio que guia a civilização. O direito positivo, aquele que tá no papel, pra gente saber o que é certo, o que é errado. Por mais que às vezes fira a tua moral pessoal, por exemplo, olha, eu não concordo com isso, mas tá lá na lei. Por exemplo, vamos supor lá o caso do Texas, que tem pena de morte. Eu posso discordar da pena de morte, mas tem aquela lei mestra que eu sei que se eu cometer um crime passivo de pena de morte, serei condenado à pena de morte. Então a gente tem um direito positivo para isso, mas como a gente já chutou esse direito positivo para longe há muito tempo, a gente fica com essa sensação exatamente de insegurança jurídica. Esse caso do Janot está até em livro que ele mesmo escreveu. Até anotei o nome do livro, que é Nada Menos Que Tudo, é o nome do livro, em que ele descreve, em que ele pensou, inclusive estava armado, ele tinha porte de arma, deve ter ainda, né? E que ele iria entrar, matar o Alexandre de Moraes e depois se suicidaria. Não. O Gilmar Mendes. Desculpa, o Gilmar Mendes. Isso, desculpa, o Gilmar Mendes. E depois cometeria o suicídio. Ou seja, crime de pensamento. Se crime de pensamento for ser elencado no direito brasileiro, nós teremos um problema. Nós teremos que criar o caso aí do adivinho, uma mãe de Ná, ou algo assim que seja capaz de adivinhar o pensamento das pessoas. Minority Report, o filme do Tom algo Cruise. Assim, isso, perfeito. Antecipar o crime do cara e condenar antes que aconteça. Nesse caso dos militares, precisa se levantar uma coisa. A gente olha aí historicamente as ditaduras de esquerda latino-americanas, elas atacam de fato as forças armadas, né? Elas têm que desmembrar, elas têm que destruir, elas têm que politicamente decapitar as grandes lideranças. O próprio general Heleno, como você bem falou, é uma figura dentro das Forças Armadas, respeitadíssimo. Então tem que destruir. Isso é uma estratégia de esquerda. Desmontar as Forças Armadas através do terror, porque, sejamos francos, o que a gente está vivendo é terror. A gente tem medo de falar uma coisa porque pode ser punido injustamente, sem capacidade de defesa. Porque existe um homem decidindo tudo. Isso é terror jurídico. A gente inaugurou no Brasil o terror jurídico antes de inaugurar qualquer tipo de terror físico. O caso do Clezão, por exemplo. Imagina como a família desse sujeito está passando hoje. E todas as famílias do 8 de janeiro, porque agora esqueça a anistia, né? Porque eles vão usar esse caso do tio França, fazer associação com o 8 de janeiro, não importa que haja congruência ou não. A lógica também foi para o espaço há muito tempo, a gente não precisa mais pensar como lógica. Como o vídeo, como você bem passou, o nosso atual presidente já anunciava, né? O que importa é a narrativa. Quando a narrativa é mais importante que a verdade, o resultado é um só, poder. E isso é maquiavélico. Ele fala muito claramente, está lá, está o vídeo, por enquanto a gente pode usar esses vídeos. Ele está dizendo muito claramente, você quer derrotar o inimigo, construa a narrativa. E é o que a gente está vendo explicitamente, uma narrativa sendo construída. De novo, a gente não está dizendo que Bolsonaro é 100% inocente, porque esses 36 indivíduos são totalmente inocentes. A gente quer que se investigue dentro de um sistema judiciário lícito, positivo, não personalista e persecutório, como a gente está vendo. Um homem detém todo o poder, capaz de atropelar qualquer lei que exista, e a gente vai fazer outra profecia aqui. Já, se a gente não receber uma força exterior capaz de deter esse avanço translocado, eu temo que a gente possa cair numa escuridão total, numa ditadura de fato, física e mental, porque mental e jurídica ela já é, falta física. Começar a prender mais e mais gente. Imagine tentar prender Bolsonaro. Quantas milhões de pessoas não irão para a rua? Eles vão prender todo mundo? Vai faltar ônibus, né? Mas o medo será tão grande de pensar, de se expressar, que é a própria prova de uma presença ditatorial tirânica no Brasil. Então eu não consigo imaginar, se não houver uma pressão estrangeira, alguém que pare este homem, que a gente não consegue imaginar uma pessoa que estudou o que ele estudou, que ficou tão seduzido pelo poder, que ele não se importa mais com mais nada, a não ser provar a cada dia uma gotinha desse veneno novo. Porque a gente sabe o fim de todo tirano, né? A história tem mostrado isso. Nenhum tirano vive para sempre, nenhum tirano fica no poder para sempre. Então ninguém, né, vive para sempre, né? Tudo passa. Não, só não uma jellyfish especial aí que os cientistas descobriram há um certo tempo que dura para sempre, né? Você corta, inclusive, ela pelo meio, ela se reconstitui. E quando ela está ficando velhinha, cerca de 14 anos, que é um tempo bom para ela, ela começa a se regenerar
para 15 anos, para tipo 2, 3 anos, né? Extraordinário. Fora isso aí, meu amigo, tudo passa. Agora, já que você falou do Clezão, os embargos declaratórios, né, do Clezão, que ele entrou com o pedido, foram negados, né? E quem negou, segundo decisão do ministro Dias Toffoli, foi o colegiado, com a exceção do ministro Alexandre de Moraes, porque ele foi impedido, está aí, foi divulgado hoje já, o ministro foi impedido de julgar aquele embargo declaratório por ser parte envolvida no processo. Então preste atenção nesse detalhe que é super importante. Se o colegiado, se os outros ministros, outros 10 ministros votaram pelo plenário virtual, com a exceção do ministro, eles tiraram o ministro Alexandre de Moraes, abriu-se aí uma jurisprudência. Já há uma jurisprudência sobre isso. Então agora o ministro não pode tocar esse processo contra. Isso é o que deveria acontecer, né? Ou seja, ele não poderia tocar o processo, né, devido à jurisprudência e devido ao processo legal, que impede esse tipo de coisa. O envolvimento é que nem um médico operando o seu próprio pai, o seu próprio filho, né? A ética dos médicos já proíbe isso. Não é? Pois é, não pode. Mas, no entanto, não é isso que está acontecendo e ninguém fala nada. Os outros ministros, todo mundo calado. Então, quer dizer, nós aqui rogamos pelo correto, pelo o que nós aprendemos de correto, pela lei, e isso tem acontecido e tem causado muita estranheza. Por quê? Porque isso pode contaminar o processo. Alguém pode chegar e entrar com um recurso e o processo todo ser anulado. Mas o problema é quem vai anular, sendo que está sendo resolvido na mais alta corte. Entendeu onde é que está o problema? E aí você desanima todos os próximos estudantes de direito, as universidades, os professores, porque muda tudo. O que você vai ensinar e o seu aluno chega para você e diz o seguinte: você também é professor, Pizzotta? Vai falar assim: não. O que você está dizendo, não está aqui no escrito. Não. Quem escreveu também está errado. Porque olha o que está acontecendo, é totalmente o oposto daquilo que você está ensinando. Então, realmente é uma coisa extremamente complicada. Se há jurisprudência, no caso do Clezão, tudo que nós estamos vendo acontecer hoje é nulo, Pizzolato. É nulo. É o mais absurdo. Imagine, por exemplo, que aconteça de fato ele permanecer nesse processo, que já é incorreto, né? Como você bem disse aí, um médico não atende alguém da família, um psicólogo não atende alguém da família, um juiz que é uma vítima, né, nesse processo, ele obviamente usaria o seu próprio poder, né? Há uma questão até de passionalidade, não há como você tirar a pessoa de dentro do juiz, são a mesma figura, né? Então é por isso que, para garantir que não haja nenhum comprometimento do processo. Agora imagina o absurdo dos absurdos, né? Na mitologia existe uma figura chamada Ouroboro, que é uma cobra comendo o próprio rabo, né? Imagine se esse processo chega a dar seguimento e alguém vai tentar impugnar o processo porque o juiz que era vítima foi o julgador e o processo volta para ser julgado por esse próprio juiz de novo, e de novo. A gente entra num ciclo vicioso de total decadência da civilização brasileira. Porque o direito existe para isso, é aquele fio condutor que eu mencionei. Se a gente entra nessa e o juiz vai decidindo conforme a sua vontade, a sua disposição, as suas ideologias pessoais, a gente acha que é normal isso. Não, o juiz está decidindo de acordo com suas ideologias pessoais. Isso não existe no direito. O direito é positivo por isso. Ele está lá no papel para evitar justamente que, uma vez trocado um juiz ou trocado um ministro do Supremo, ele siga o que está no papel. Aliás, no caso do STF, ele só tem que interpretar, e já é uma palavra pesada, eu acho interpretar a Constituição já é uma palavra pesada demais. Está lá, artigo 53, por exemplo, né? Quaisquer, está lá a tal palavra quaisquer. O parlamentar tem liberdade de expressão em quaisquer. Está lá quaisquer. Como é que eu vou interpretar essa palavra de forma pessoal, a não ser de forma ideológica? Colocar a minha vendetta pessoal, que é isso que a gente está vendo hoje, infelizmente, no Brasil. Vingança pessoal. A comemoração de parte da esquerda de ter violação jurídica porque está ganhando o jogo. É por um time de futebol, age passionalmente. E a gente sabe que, às vezes, quando as torcidas de time de futebol estão torcendo passionalmente, não civilizadamente,
muitas vezes, e a história mostra isso, descamba para a violência. E eu venho alertando faz tempo, eu tenho muito medo do que possa acontecer com o Brasil. Não é impossível, e agora nesse ponto já não digo, né, mas é improvável. É só olhar a América Latina, os sócios do atual presidente, incluindo aí Maduro, Ortega, e a gente vê o que acontece. A narrativa é a mesma. O concorrente é acusado de tentativa de golpe, põe-se na cadeia, o sujeito desaparece ou é morto. Levante-se essa hipótese. Conseguimos imaginar o presidente Bolsonaro sendo preso e sofrendo uma tentativa ou, infelizmente, talvez um assassinato dentro da prisão? Olha o ponto que a gente pode chegar, porque sim, isso tem que ser analisado por nós. A gente está falando de crime organizado, a gente está falando de PCC, de Comando Vermelho. Colocar um ex-presidente que tentou combater e dentro de um presídio, não sei se ele vai ter os mesmos privilégios que teve o atual presidente quando esteve aqui hospedado, né, na carceragem da PF de Curitiba, teve vários privilégios, né? Ele tinha visitas íntimas, tinha motorista, embora ele não pudesse sair do quarto dele, né? Ele tinha motorista que estava sendo pago, tinha academia, tinha refeição separada. Não posso garantir que este mesmo juiz que está levando isso como um mafioso, e é um mafioso, como você bem lembrou, quem faz vendetta, quem faz vingança é mafioso. Por isso o direito positivo está lá. Não consigo imaginar o Bolsonaro tendo segurança dentro de uma prisão brasileira. Até isso tem que ser aventado a possibilidade que seja um plano muito pior, muito mais horrível. A gente viu o caso do Clezão, impossível não é. Né? Não é. Porque imagine o seguinte, né? Você, né, tendo aí como base no que você disse, é muito fácil você envenenar uma pessoa dentro da cadeia, da prisão. Envenena ali. Na comida, amanhã, depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Isso acontecia na Rússia o tempo todo. Então, quer dizer que isso é extremamente perigoso, porque ainda tendo como base o que você está dizendo, apenas analisando, e tudo isso hipoteticamente, o que claro, poderia passar pela cabeça, né, dessa gente? Veja, se você coloca o Bolsonaro na cadeia e ele sai amanhã, porque ele não vai ficar muito tempo preso, não é? Não vai. 2025, a expectativa é de que tudo mude no Brasil e no mundo. E para 2026, mais ainda. Então, imagine a seguinte situação, hipoteticamente, né? Vamos falar aqui, deixar isso bem claro, é as pessoas sentindo que vão perder mesmo. Aquele projeto de governo que era eterno, 30 anos, 60 anos, vai ser cortado agora, ficou apenas 2 anos. Os caras começam a se desesperar. Então, você tem hoje, você coloca o Bolsonaro ali dentro, o Bolsonaro sai amanhã, vai sair do mesmo jeito que entrou? Não. Vai sair muito mais forte. Então, quer dizer que isso complica bastante. Então, de repente, qual seria a melhor solução? Você tira o cara de circulação, você tira o cara, né, do projeto político para sempre. Com isso, você esvazia o ímpeto daquele que vem de fora para dar o apoio. Aí, quais seriam os nomes que ficariam aí para substituí-lo? Nomes a menos, meia boca, como esses que a gente já tem ouvido falar por aí, que agradam, inclusive, aos ouvidos do próprio sistema. Então, se você tira ele de circulação, acaba aquela vontade de vir para cima, como está acontecendo agora. Isso, pelo menos, é uma das possibilidades que pode passar pela cabeça das pessoas. Mas existem 2. A outra é, e se não for assim? Como eles poderiam estar pensando? Se de repente um ato como esse pode representar justamente o contrário, um aumento do ímpeto, da vontade de ferrar com todos aqueles que fizeram o que poderiam ter feito, né? Aliás, o que poderiam vir a fazer. Porque você tem nomes aí da própria corrente Bolsonaro que pode trazer muitos resultados, nomes que começam a despontar como provavelmente futuros presidentes. Como é o caso do próprio Eduardo Bolsonaro, que tem feito um trabalho aí bem interessante para o povo brasileiro, né, para o pessoal da direita. Ele e todo o time de templares dele, que a gente pode chamar. Entendeu? Então, quer dizer, é uma possibilidade que existe. A outra possibilidade é, não, vamos botar o cara de dentro para preso. Por quê? Sendo que amanhã ou depois essa prisão será revertida, todo mundo sabe disso, que isso vai acontecer, como existe a enorme possibilidade de se reverter a inelegibilidade dele. Entendeu? Então, qual seria a razão de colocar ali? Simplesmente para satisfazer um ego? Para dizer, nós colocamos ali, colocamos Daniel Silveira, colocamos isso, nós defendemos a democracia? Legal?
bonito se o resultado das investigações sérias comprovar realmente esse tipo de coisa, porque aquele que fez coisa errada tem que realmente pagar por isso. Mas e se não for, Pisolato? Se a intenção for outra, vai ficar realmente complicado, não é? Outra coisa que os socialistas ensinaram a essa esquerda tradicional, Gleisi Hoffmann, PSOL, o Lula tem um pouquinho disso ainda, porque ele não aprendeu que o mundo mudou depois de 91, mas ele continua. Ou o próprio Haddad, né, que preveu o sucesso da União Soviética um ano antes da União Soviética cair, né, tão bom que ele era em adivinhação histórica. Mas a gente tem que colocar primeiro na equação, não dá para esquecer do Trump e suas relações pessoais com a família Bolsonaro. Não vejo ele tolerando isso de forma assim tão pacífica. Tudo bem, America first, vamos cuidar dos Estados Unidos, todos os problemas que tem que resolver, ainda mais aí diante de tudo que pode acontecer daqui até a posse dele, porque esses 2 meses vão ser longos, mas eu não vejo a gente de fato imaginando que é possível receber tanto apoio assim da China, que nós possamos nos dar ao luxo de abrir mão, inclusive economicamente, do apoio americano, porque por que não? Pensou o Bolsonaro preso, a pressão que vem dos Estados Unidos inclua algum tipo de sanção econômica, o Brasil não sobrevive. A gente já está na beira de uma crise financeira, que aliás toda essa lorota de associação e grupo criminoso para dar golpe de Estado veio de novo, né, num tempo bem oportuno, né? A discussão sobre os cortes e gastos até hoje não saiu um resultado efetivo, o dólar continua naquele patamar assustador, a dona de casa e o dono de casa que me ouve sabe muito bem, é só ir no mercado para perceber que a gente está no limiar de uma crise. Ele já começa a se preparar para uma eleição, tentando pensar num suposto sucessor do Lula, caso ele não vá para se candidatar, tentando aí eliminar o concorrente, com certeza, eu acho que ninguém duvida, nem mesmo o petista duvida, que o Bolsonaro é o concorrente mais provável, e se candidatasse diante da tragédia que tem sido esse Lula 3, completando aí praticamente 20 anos de governo Lula, sem resultados, a não ser aqueles das narrativas, né? Narrativas como a gente viu aí no caso do G20, vergonhosamente mentirosas. Ele sempre foi muito bom em mentir com números, né? Ele foi muito bom em ser mal mentindo com números. Então tem que colocar na equação o caso do Trump, porque estamos aí há 2 meses praticamente da posse do Trump, vai vir pressão. O Brasil ficaria do lado de quem? De Nicarágua, de Venezuela, de Cuba? O brasileiro está disposto a isso mesmo, a fechar igrejas, a perseguir jornalistas, a desaparecerem com jornalistas e candidatos de oposição? É o medo mesmo que eles pretendem usar num país que diz tantas vezes nas bocas dessas pessoas, democracia, democracia, democracia. Repito, democracia se constrói com mais democracia, não com menos democracia. A gente precisa de mais liberdade de expressão. Mas a gente vê que a construção narrativa é essa. Tentar sujar o máximo possível a imagem do próprio Bolsonaro, a imagem dos militares que veem tudo isso que a gente vem falando, dessas irregularidades jurídicas, isso está no plano deles, a censura, que é a ideia de você, de alguma maneira, controlar a narrativa para ter um discurso só, muito dinheiro público sendo distribuído aí para os influencers, vídeo caso aí já provavelmente sob investigação do Felipe Neto e suas empresas com isenção fiscal. Então há um projeto, é um projeto da esquerda socialista. O último passo seria o expurgo, que o Stalin fez muito bem. Quando eu digo muito bem, é eliminar os inimigos. Você apaga o inimigo da história, você elimina ele fisicamente, você o assassina, depois elimina ele da história, controlando as narrativas. Funcionou, mas de novo, a esperança, né? Nem mesmo Stalin viveu para sempre. Não há como você sobreviver de mentira durante tanto tempo. Há tantas frestas por onde a verdade vai escapar, porque a verdade é muito mais forte que a mentira. A mentira precisa de uma construção constante, uma mentira, outra mentira, outra mentira, outra mentira. Olha o caso aí do tio Franz. Tudo aquilo que apareceu nas imagens, claramente um sujeito com problemas de desequilíbrio mental, você acreditar que aquilo ali foi um atentado contra o Estado. Ora, se o Estado brasileiro é tão frágil assim, que é capaz de cair com Bulita, Bodoc e Rojão, bom, então nós temos que demitir todo mundo da ABIN, das Forças Armadas e o Ministério da Justiça. E mais ainda, né? Pelo que foi mostrado aí, em vez de tanques, táxis. Você tem que ter táxi. Porque disseram que o golpe só não aconteceu porque o militar perdeu o táxi. Ei, táxi! O táxi passou, não teve golpe. Não teve golpe. Isso aí foi entendeu? Demais. Porque o táxi passou, velho. O cara não tinha um Uber ali pra chamar, velho. Não tinha ali nem um Fusquinha 69, que nem foi o caso lá.
Na época do Claro. Vargas, teve um caso bem parecido com isso, né? Os Galinhas Verdes, que era um grupo fascista do Brasil da época, Ação Integralista Brasileira, usava toda uma simbologia bem parecida, inclusive com o fascismo. Só usava um sinal de somatório em vez da suástica, mas era muito parecido, mesma ideologia. E eles tentaram fazer um golpe em 38 para derrubar o Vargas, né? Golpe dos Galinhas Verdes. E o militar responsável pela segurança não tinha carro para se locomover. A gente estava falando lá dos anos 30, tá? Não tinha Uber, não tinha nada disso, era muito mais difícil. Táxi de madrugada não existia no Rio de Janeiro, imagina. E ele não conseguia chegar, ele pegou a primeira pessoa que ele viu na rua de moto, subiu na moto e foi até o palácio e chegou a tempo para defender o palácio. Nós estamos falando dos anos 30. Agora, hoje, imaginar que um comandante militar que tem internamento em logística não conseguiu efetivar o golpe, despretos, né? porque Aqueles perdeu o caras táxi. que... Não, que despretos, aqueles caras, forças especiais, que você já imagina o cara descendo, né, num foguete, ali no, que nem aqueles filmes ali de Tom Cruise, aí o cara precisa de um táxi, velho. Um táxi. É menosprezar a nossa inteligência. Realmente também, é um negócio complicado. E eu quero lhe chamar a atenção aqui pelo que você disse, né? Você citou a época de Stalin, mas eu quero apenas, né, corroborar o que você está dizendo, mas aquilo ali era uma época totalmente diferente, né? Era uma época fechada ainda, onde não havia ainda a tecnologia que nós temos hoje. Hoje o mundo está globalizado e a informação viaja quase que na velocidade da luz. Então é muito difícil, nunca mais, né, em todos os tempos vindouros, nós vamos ter algo semelhante àquilo que aconteceu. Porque agora a humanidade tem capacidade de comparar, de conhecer e comparar e decidir, escolher aquilo que é melhor para si. Entendeu? É por isso que se foge cada vez mais do poder do Estado, né? Assim está fazendo o Javier Milei na Argentina, assim quer fazer a dupla Trump e Elon Musk nos Estados Unidos, diminuir a participação do Estado. O Estado tem que servir ao povo, ao cidadão, e não controlar o cidadão. E o que essas pessoas estão tentando fazer agora é justamente viver no passado, não é? Essas pessoas querem voltar para o passado e viver tudo daquele jeito novamente. É o caso, por exemplo, da internet no Brasil. Eles tentam regulamentar as mídias sociais e não vão conseguir, porque a própria sociedade pede isso. Aí então surgiu aí uma pulga atrás da orelha, esse acordo com a China para oferecer serviços de satélite aos brasileiros e concorrência à Starlink do Elon Musk. Veja você, essa empresa chinesa tem de 14 a, no máximo, 40 satélites. Acabou. Imagine o tamanho do planeta Terra você ter satélites espalhados. Como é que a China vai conseguir cobrir toda a Amazônia, por exemplo, com os satélites que ela tem? Essa empresa, que tem 40. que servir todo o território chinês, porque ela é chinesa, ela tem que atender ali, né? E a China é o país mais populacional do mundo. Como é que você vai atender a toda a China e vai atender todo o Brasil? Nós vamos voltar, eu disse no programa desta quinta-feira ao meio-dia, que nós vamos voltar para a internet com aquela sonoridade. A discada. Discada. Você vai ficar aí horas Denunciou e horas para poder agora, acessar Paulo. um link, cara. Para poder acessar um link. Veja, a empresa tem 40, o máximo de 40 satélites contra a Starlink de Elon Musk, que tem mais de 3.750 satélites e que está cobrindo com perfeição. Você vai acabar com a diversão dos índios da Amazônia que tem acessado ali os sites pornôs, cara. Não é verdade isso? Então é uma coisa complicada. Como é que para a gente finalizar esse nosso bate-papo, ô Pizzolato, e eu espero contar com você no programa nosso desta sexta-feira, né, ao meio-dia, mas como é que você vê isso? Não seria aí uma forma de regulamentar, uma vez que você não consegue diretamente regulamentar as mídias sociais, vamos acabar com a internet? Porque se você não tem acesso à internet, você vai diminuir bastante o uso de WhatsApp, entendeu? De Telegram, de Facebook, de Instagram, porque não vai pegar. O que você acha disso? Quando a internet surgiu, ela surgiu para evitar esse tipo de coisa, né? A imagem da teia mundial é para isso. Você pode derrubar um nó, os outros nós sobrevivem. Então você tem como regular, até existem órgãos nacionais, como a FAPESP, que ela regula
páginas de internet, enfim, tem as próprias companhias telefônicas que regulam os acessos. Mas olha, se o nosso presidente está pensando que essa Space Sale aí vai concorrer com a Starlink até o final de 2030, ela pretende dobrar o número de satélites. Então, se a China fizer o mesmo, ela vai chegar a 80 satélites. Starlink vai passar de 7.000 satélites, que dão cobertura global. 40 satélites, gente. Só se a gente voltasse à internet de escada. E olha lá. Então, talvez há um plano, considerando, né, que possa haver aí uma ala do PT que sonhe, mas não entenda nada de tecnologia. Não, mas a gente usa os satélites da China e eles já têm sistemas de controle. Mas mesmo na China, a informação consegue vazar, porque é muito difícil controlar a internet, justamente pelo princípio fundador dela. Tentar fechar o Brasil para o mundo com acesso à internet, que uma coisa que o bloqueio do X provou, quando ocorreu, os brasileiros continuaram usando o X mesmo com o bloqueio, porque a gente aprendeu a usar VPN. A gente não, eu fui um cara muito certinho, não usei o X. Mas o brasileiro usou o X utilizando o VPN. A gente aprendeu na Primavera Árabe, estava lá bloqueio de internet, as pessoas filmando com o celular e mandando, achando mecanismo de enviar informação. Não vai funcionar. Se a ideia é controlar através do meio técnico, olha, vai ter que esperar uns 100 anos para chegar nesse ponto. Ou então, descer o braço e proibir completamente a internet no Brasil. É verdade, Pisola. Pior, essa empresa vai precisar de base operacional no Brasil. Como é que você vai fazer isso? Você vai deixar os chineses montarem uma base operacional no Brasil? Vamos lá, vai montar uma base aonde? Lá em Alcântara, perto da base dos americanos? Não é? Vai montar uma base aonde? Em Natal? Aonde você tem uma base lá da Força Aérea que, né, o governo pensou em fechar? Aonde vai funcionar isso? E você acha que os americanos vão permitir esse tipo de coisa? A China entrando, do jeito que os caras estão vivendo agora, essa disputa pela hegemonia da moeda, do dólar, para continuar com essa hegemonia. Veja bem, nós estamos diante de uma disputa, não queremos dizer assim, você vai ganhar, você vai perder. Não, a gente está vivendo isso e a gente está acompanhando essa batalha comercial entre os dois grandes do mundo. E aí? A gente se pergunta, você acha, por exemplo, a China já entrou com investimento no Brasil, entrou com investimento no Peru, está fazendo grandes obras de portos marítimos em tudo quanto é lugar, e você acha que os caras estão aceitando, vão entrar direitinho e tudo mais? É muito complicado, é difícil, a gente tem que botar o pé no chão. A realidade vai ser totalmente diferente e o Brasil vai se aproximando muito da China num momento como esse. Meu amigo, é muita coisa esquisita chegando por aí e dias bem duros. Pisolato, chegamos ao final do nosso programa de hoje, não temos tempo para mais nada, mas é sempre um prazer bater um papo gostoso com você. Muito legal, muito obrigado, viu? E eu conto com você nesse nosso programa de sexta-feira ao meio-dia, tá bom? Estou contando com você. Até lá. Até lá, Paulo. Obrigado à nossa audiência, um abraço. Nos vemos amanhã, então. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. E nós ficamos por aqui com esse programa. Se você gostou, eu peço encarecidamente que nos dê um like e se inscreva, porque quando você se inscreve, nós nos fortalecemos aqui na plataforma. É super importante. Por isso a gente pede todo dia. Vai lá, clica em se inscrever, dá um like e também compartilha, porque isso ajuda bastante. Ok? Muitíssimo obrigado por tudo, pela companhia sempre maravilhosa e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá!